Cantoria. Esse livro vai ser lançado hoje à noite numa sessão especial, não na Câmara, mas o local é que vai ser na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. Pedro Bandeira da Cantoria, o nosso grande Pedro Bandeira já esteve aqui para falar sobre esse assunto, mas hoje a gente traz aqui também, junto com o Pedro, o autor do livro, Aquino Neto. Bem-vindo, boa tarde, Aquino. Boa tarde, João, boa tarde, Pedro, boa tarde você que está na Rádio Padre Cícero, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Olha, que maravilha, Aquino. Parabéns pela obra, já estou aqui folheando, né? Vou ler com o maior prazer e tudo que diz respeito a este grande mestre da nossa viola, do nosso repente, da nossa cantoria. Me interessa, como acredito que interessa aos caririenses. Não somente pelo exemplo de vida dele, né? Mas pela sua imensa qualidade naquilo que flui da sua imaginação, do seu repente, né? Do seu coração, né? Porque Pedro Bandeira é muita vibração, sempre foi muita vibração. Desde quando você pesquisa para lançar essa obra aqui? Há mais de 20 anos nós estamos pesquisando este trabalho de Pedro Bandeira, ouvindo Pedro Bandeira, conversando com os companheiros, com os colegas, repentistas, cantadores, com os apologistas, com pessoas que fazem a cantoria acontecer. E nós temos um documentário muito vasto, muito amplo, em festivais, conseguimos em cantorias, conversando com as pessoas nas feiras livres. Eu visitei este Nordeste, muitas cidades, muito local que eu não sabia nem que existia. E a pessoa dizia, tem determinada pessoa que tem um trabalho de Pedro Bandeira, e eu fui atrás. Eu pesquisei, eu encontrei, e hoje a gente está feliz com o livro Pedro Bandeira da Cantoria, que tem o prefácio de Dr. Diógenes da Cunha Lima, que é presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, que é amigo nosso, amigo de Pedro Bandeira. Temos duas orelhas, as orelhas do livro, uma do Dr. Dácio Galvão, que é um pesquisador cultural, uma pessoa muito forte que a gente tem a nível de Nordeste, amigo também de Pedro Bandeira, presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes em Natal, e a outra do advogado, poeta e escritor, Dr. José Lucas de Barros. E temos a apresentação da doutora em Educação, Denise Cortez. Então é este o nosso trabalho, é este o nosso livro. Mas o livro só existe porque Pedro Bandeira existe. O Aquino Neto é bacharel em Direito, é radialista, é vereador, né? Na capital, e é um grande entusiasta do repente, que diz respeito muito ao Nordeste. Né? O repente, a inteligência, o improviso, diz respeito muito ao Nordeste. Vou citar um fato que eu era rapaz, aqui, e chegou uma missão da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, na Sudene, na cidade de Barbalha. E eu fui assistir aquilo. Um rapaz curioso, tudo, fui assistir aquela audiência que eles fizeram na época. Hoje é o Rotary Club, na época chamava-se Setema Club. E eles queriam alguma coisa da região, alguma representação artística da região. E lá foi apresentado Pedro Bandeira. E Pedro fez um improviso lá sobre a Sudene, a necessidade de desenvolvimento do Nordeste. Em versos ele fez esse improviso. Pois bem, tinha um gravador lá, e quando o representante não usou o gravador, né? Um gravador até grande, gravador no começo das chamadas fitas cassete, e aí ele ficou tão impressionado com a poesia do Pedro, com o conhecimento que ele falava das coisas, do Nordeste, da necessidade, nos campos onde a Sudene podia atuar, que ele perguntou se seria possível Pedro repetir aquele repente, aquele improviso. E o mais impressionante é que o Pedro repetiu o improviso, os versos que falou lá, né? E isso impressionou todo mundo. Quer dizer, o cara, quando faz o repente, faz com a memória,
faz com a capacidade, faz com o conhecimento e com a segurança de que a qualquer momento pode repetir aquele repente. Eu fiquei impressionado com aquilo, com o Pedro. É extraordinário, é fenômeno. E falando na Sudene, nós temos aí duas fotos históricas. Uma com o primeiro superintendente da Sudene, e Pedro até contou-me que foi em uma missa do vaqueiro. Pedro terminou a apresentação e ele estava. E chegou o pessoal querendo, o primeiro superintendente da Sudene querendo abraçá-lo, ficar ao lado dele. Ele chamou o Pedro e disse: vamos ali, vamos tomar cana agora numa barraca destas que tem por aí. E tem outro numa reunião da Sudene, Pedro ao lado de vários governadores, o governador do Rio Grande do Norte. O superintendente, o João Gonçalves, está aqui Pronto, a foto. está, esta foto aí. É Ele está. E tem outro, ele ao lado numa reunião da Sudene, Pedro foi fazer uma apresentação para os governadores que lá estavam. Tarcísio Maia, pelo Norte. Foi depois disso. Pronto. Tenho certeza que foi depois Olha, disso. ganhou o contrato após esta apresentação aqui que o João Hilário está falando. Cantou para presidentes, cantou para o Papa, João Paulo II, não é, Pedro? Que hoje é santo. Oscar Niemeyer. Cantou para o Oscar Niemeyer. João, um dado interessante, nós estávamos como plateia, nós estávamos em um evento, num encontro, o primeiro encontro da língua portuguesa. Sim. Nós tínhamos lá o João Ubaldo Ribeiro, pelo Brasil, Pedro Bandeira lá estava, poucos brasileiros, né? E os escritores do mundo, dos países que falam a língua portuguesa. Eu lembro-me de uma passagem da Inocência, que era uma grande escritora de Cabo Verde, e Pedro até quando foi saudá-la disse que de inocente não tem nada de inocente, e a plateia, o restante do cenário foi o que falava. Mas o doutor Carlos Reis, professor de literatura da língua portuguesa e magnífico reitor da Universidade de Coimbra, na hora de sua saudação, da sua abertura, dentre todos que lá estavam, ele citou Pedro Bandeira e disse: olha, eu tenho o seu trabalho na estande, eu tenho alguns cordéis seus, tenho um livro seu. E aquilo eu achei extraordinário. E quando terminou a palestra dele, uma parte, Pedro, eu tenho até uma foto aí ao lado dele de Pedro, Pedro dirigiu-se a ele para levar um livro, mostrar um livro dele. Aí ele disse, agradeceu, aí Pedro pediu a caneta a ele, depois ele pegou a caneta, entregou a Pedro e disse: é para você. A caneta muito bonita. Está guardada, Pedro? Está guardada, sim. Então são essas passagens que... tem fotos aqui, Pedro ao lado do Carlos Drummond, Pedro ao lado do Oscar Niemeyer, Pedro Bandeira ao lado do Jorge Amado, né? Tem fotos Pelé. Aqui presentes ao lado do Pelé. Mas eu já contei isso aqui uma vez rapidinho, querido Aquino. E desde garoto eu sou fã do Pedro Bandeira, também do Geraldo Amado. Eu já conhecia você pelo seu trabalho, pelo seu talento, e Pedro sempre fala de uma maneira muito carinhosa. A seu respeito. Bondade. E outros aqui Anselmo, né, Pedro? Você fala, outro grande radialista que teve por aqui. Anselmo. Tem outros grandes aqui. Ele sempre fala. Muito grandes. Ele disse que deve muito ao Juazeiro e a vocês. Ele fala muito. Ele merece muito mais. Bom, eu estava na prefeitura, eu era prefeito, no nosso primeiro mandato lá em Barbalha, e eu queria uma apresentação de Pedro Bandeira e Geraldo Amâncio, na festa de Santo Antônio, na pracinha da estação, não é? Onde se realizava a festa de Santo Antônio, a nossa grande festa lá da cidade de Barbalha. Mas eles estavam meio arengados, não é? O Pedro Bandeira e o Geraldo Amâncio. Não sei bem. Zanhos. É verdade. Estavam meio diferentes, não é? Os dois. E dois grandes ícones da nossa viola, do nosso repente. E eu os chamei à prefeitura para conversar. Eu convidei os dois para conversar. E eles chegaram ainda sisudões um com o outro e tudo, mas muito educados, tudo. A gente conversou e a gente marcou uma apresentação. Os dois, lá na festa de Santo Antônio. Eu nunca vi nada igual, eu nunca ouvi nada igual em termos de cantoria na minha vida. E no momento em que os dois partiram para o desafio, olha, não escapou ninguém, viu, querido Aquino? Foi uma loucura esse desafio. Uma verdadeira guerra entre os dois.
E eu fiquei super feliz. A plateia foi a loucura na época, com a presença dos dois, a atuação dos dois no palco. Algum tempo depois, nos chega a dupla, Pedro Bandeira E e Geraldo Amâncio, resolveram gravar um disco juntos, não é? E me pediram para fazer a apresentação do disco, do LP, na época, na contracapa, né? Para eu fazer a apresentação. E eu fiz com muita honra. E depois, ouvindo, hoje eu tenho esse trabalho também. Esse vinil do Pedro Bandeira com o Geraldo Amâncio, que depois voltaram às pazes e, melhor ainda para a poesia, que os tem amigos unidos e efetivamente muito grandes. Bom, o lançamento vai ser hoje às 19 horas. 7 da noite, na sede da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, não é? Aqui na Rua do Cruzeiro, no centro da cidade, já é bastante conhecido o local, e eu espero que o bom público compareça, não somente para o lançamento deste livro, mas para homenagear tanto você quanto o Pedro. Muito obrigado. Não é? É um livro acadêmico também, um livro que traz aí um pouco da história da cantoria e um pouco do que Pedro Bandeira representa para a cantoria como um todo. Temos aí companheiros dele que falam a respeito de Pedro Bandeira, Ivanildo Vila Nova, Sebastião Dias, Sebastião da Silva, Severino Feitosa, Zé Moraes, Josival Viana e tantos outros falam do que Pedro representa para a cantoria. E isto é gratificante, deixa-me feliz, satisfeito. Eu convido a você que está acompanhando o João Hilário a participar deste evento da cultura. O nosso agradecimento à Câmara Municipal, ao senhor presidente e a todos os que fazem o Poder Legislativo de Juazeiro. Espero que você possa participar deste evento, que é importante. Nós temos aí uma passagem também com o nosso padre Murilo, que era amigo de Pedro Bandeira, e eu descobri, porque Pedro é um amigo nosso que aqui está, que é pesquisador também, cordelista. Nós temos aqui de Natal uma comitiva que veio, aqui, o Maurílio Américo, que é assistente social e está concluindo o curso de Direito, é pesquisador também. Maurílio, ele disse uma vez num cordel que Pedro é um poço de humildade. Temos aqui também o poeta, aboiador e repentista Amâncio Sobrinho, que veio aqui, é amigo de Pedro, Paulo 90, é coordenador de um grande projeto cultural lá em Natal, que é a Sexta da Viola. O senhor Eduardo Gomes, que é um empresário lá na cidade do Natal, também amigo de Pedro, que veio para este evento, para esta solenidade. Mas voltando com relação a Padre Murilo, tem aqui uma passagem, um tópico que eu falo. Padre Murilo, eu descobri que Padre Murilo chamava Pedro salmista do sertão. É muito forte, né? Salmista do sertão. Temos também, João, aqui a foto da missa no Vaqueiro, uma das primeiras missas. Em Pedro Bandeira, Luiz Gonzaga, Padre João Câncio. Se você falou no gravador, naquele gravador antigo, você vai observar a questão daquele gravador antigo, pessoal embaixo do palco, bem primitivo ainda, que era armado, o pessoal com aquele gravadorzão lá, tentando captar, tentando pegar a mensagem, tanto de Gonzaga como de Pedro, como da missa. Então, gravaram juntos, não é, Pedro Bandeira e Luiz Gonzaga? Gravaram juntos, não é, Pedro? Gravamos numa viagem que nós fomos ao Rio de Janeiro com o padre João Câncio, Pedro Bandeira e João Bandeira. Lá nós passamos 15 dias juntamente com o Luiz Gonzaga, e ele estava fazendo um CD naquela época. Ele disse: eu quero deixar uma coisa sua, Pedro Bandeira, aqui nesse CD. Eu digo: pois não, você, para mim é um orgulho, nunca tinha gravado nada em CD de ninguém. Foi a primeira faixa de CD minha, que eu mesmo gravando. Aí juntamos Pedro Bandeira, Luiz Gonzaga e João Bandeira e gravamos Corrida de Mourão, que ainda hoje é rodada no Brasil inteiro, e é uma música que pegou, começou a descobrir a história das vaquejadas do Nordeste, que hoje é o país, é o mundo
das vaquejadas do mundo. Maravilha. Muito forte. Pedro Bandeira, que maravilha. Aquino Neto, ele é advogado, é radialista, é repentista, é poeta também, vereador em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e admirador. Já indo para o 7º mandato, desde 92, mandato. quando me elegi a primeira vez, estamos sempre em defesa da cultura, do nosso trabalho, o nosso dia a dia, e respeitando os segmentos sociais e a cultura popular acima de tudo. Maravilha, Aquino. Olha, parabéns. Muito obrigado. Livro, uma obra de 313 páginas, muito bem feita, muito bem concatenada. Uma obra com muita poesia, com alguma prosa, uma obra com muitas fotos bem representativas da vida deste grande Pedro Bandeira, não é? Que eu não me canso de elogiar, porque perco até o senso crítico, só sei achar bom tudo que ele faz, não é? O nosso grande Pedro Bandeira. Mas é porque você é super melhor. Sim. Os grandes Olha, sabem olhar com carinho os mais pequenos. a melhor coisa que eu acho em mim, Pedro, não tenho muitas qualidades, mas a melhor coisa que eu acho em mim é poder admirar as pessoas. Poder admirar, poder vibrar com o sucesso, com as vitórias, com a capacidade, com a inteligência, com, sei lá, com tudo, com o desempenho das pessoas. E é por isso que você é Sinto tido, muito bem vibrar com tudo isso. é por isso que você é tido, ouvido e assistido como o maior comunicador do Cariri, ou do Ceará, e um dos maiores do Brasil. Para nós é o maior do Brasil. Muito. João Hilário, jornalista, professor, Obrigado. apresentador de televisão, homem político, homem traquejado na vida, homem simples de coração, grandiosíssimo como administrador, completo como cidadão. Deus te abençoe. Para ti um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a você, professora Betilde, os filhos e todos os seus ouvintes desta rádio querida, que é a rádio Padre Cícero. Ganhei de presente essas palavras muito generosas do Pedro. Muito obrigado, grande Pedro. Eu é que o admiro muito. Aquino, muito obrigado. Obrigado, Os seus João. companheiros estão representativos que o acompanham aqui nessa, você já nomeou aí, os seus companheiros. Muito obrigado a todos. Essa entrevista aqui está sendo filmada, tanto pelo nosso Augusto, para colocar no seu blog, quanto pelo companheiro de Natal também, Produtor. né? Produtor Maurílio Américo. Maurílio Américo. Muito obrigado. Aquino Neto, grande abraço para você. João, eu que agradeço em nome de Pedro Bandeira, agradeço ao Juazeiro, agradeço a você e a tantos outros comunicadores que estão empenhados nesta obra, nesta cultura que é tão forte. A você, e saudando você, eu saudo Vandinho e tantos outros. Então, muito obrigado. A doutor Augusto, que está aqui também, muito obrigado. Eu fico feliz. Pedro Bandeira, ele é paraibano de São José de Piranhas, mas Pedro Bandeira não é paraibano nem é cearense. Pedro Bandeira é um cidadão do mundo. Muito obrigado. É verdade, sim. Grande abraço aqui no Neto, Pedro Bandeira, um grande abraço para você, querido Pedro. Hoje, 7 horas da noite, o lançamento do livro Pedro Bandeira da Cantoria de Aquino Neto na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. Obrigado a todos os que nos acompanham aqui aos estúdios da FM Padre Cícero. A Unimed